Guardiãs de Dados. Apresenta Lei Geral de Proteção de Dados em um Hospital Particular de Salvador. A LGPD regula o tratamento de dados pessoais por pessoas à natureza natural ou jurídica do direito público ou privado que protege os dados físicos no momento da sua obtenção. A OMS diz o uso crescente da tecnologia no âmbito da saúde pode trazer riscos ao paciente, como a cibersegurança, mas em sua importância estabelece regras claras sobre como as empresas devem coletar, armazenar e tratar dados pessoais, garantindo a privacidade e a segurança das informações dos cidadãos. Ela visa aumentar a transparência, evitar abusos e dar ao indivíduo mais controle sobre seus dados pessoais, além de importantes avaliações. Desse modo, é importante entender como é feita a proteção do indivíduo frente ao avanço tecnológico na área da saúde para evitar o vazamento de dados e as implicações na vida do usuário. Temos então como objetivo, identificar em um hospital particular de Salvador como realizam a proteção dos dados pessoais sensíveis dos pacientes. Veja agora um exemplo de como a LGPD atua em hospitais. Bom, doutora, eu convidei a senhora aqui para nós falarmos sobre esse caso, que ocorreu há alguns dias, sobre o vazamento de dados. Eu gostaria de entender de uma pessoa expert, o que é a LGPD? A LGPD é uma lei específica para casos como este que aconteceu com a atriz Clara Castanho. Esse caso, ele consegue exemplificar muito bem qual que é o objetivo da LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Foi editada em 2018, entrou em vigor em 2020, é uma lei muito recente, e ela veio justamente para isso, para a proteção dos nossos dados, tanto dados pessoais, que são aqueles dados que nós utilizamos no dia a dia, né? Nome, CPF, nome de pai, nome da mãe, todos aqueles dados que possam te identificar de alguma forma. Chamamos de dados sensíveis, que são os dados de saúde, esses que são coletados em clínicas médicas e hospitais. Esses dados de saúde são os que a lei confere maior proteção. Então, se há um vazamento de dados de saúde, a sanção, a penalidade dos responsáveis pelo vazamento, ela é muito maior do que simplesmente vazar um número de CPF, um número de celular. Então, quando a gente fala de dados de saúde, a gente fala de uma esfera muito mais protegida, abrangente e que é relacionado diretamente com a nossa privacidade e a nossa intimidade. Foi realizada uma pesquisa de campo em um hospital particular de Salvador para analisar a conformidade com a LGPD. Para isso foram feitas 2 propostas de intervenção. A aplicação de 2 questionários virtuais composto por 10 questões objetivas de sim ou não. Distribuição de cards informativos. Os resultados obtidos com a aplicação dos 2 questionários revelaram que, enquanto 100% das respostas do gestor foram positivas em relação ao cumprimento da LGPD, já os profissionais da saúde apresentaram lacunas significativas. 76,5% não sabem que é necessário consentimento para usar dados de pacientes em pesquisas. 82,4% desconhecem a necessidade de garantir segurança e supervisão ao acessar dados de pacientes e 82,4% não conhecem os impactos do vazamento de dados na privacidade e no mercado de trabalho dos pacientes. Com isso, elaboramos um folder informativo que aborda todos os pontos cruciais que trouxemos em pauta no questionário. Obtivemos um maior conhecimento sobre a proteção de dados dos pacientes tanto para os profissionais da saúde, quanto para os usuários, garantindo uma maior segurança nos dados sensíveis, havendo uma redução de vazamentos de dados, maior confiança do público e um ambiente mais seguro tanto para os pacientes quanto para as organizações. Percebe-se a necessidade de reforçar o conhecimento sobre a LGPD entre os profissionais de saúde para minimizar as consequências de vazamento dos dados pessoais sensíveis nos hospitais particulares de Salvador. As intervenções realizadas elevaram a consciência sobre segurança e privacidade de dados, promovendo um ambiente mais seguro e confiável para pacientes e organizações.